Meus queridos, nós estamos há 2 semanas trazendo os candidatos à Prefeitura de São Carlos. E desta vez vamos estar recebendo em nosso programa para conversar com você de casa o candidato do Partido Novo, Mário Casale, ao vivo. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado pela presença, participação aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos da plateia, boa noite a todos que estão acompanhando aí de casa. Um prazer estar aqui. Muito bem, Mário. O tempo de 12 minutos vai aparecer aqui em nosso vídeo para você de casa. E aí a gente vai conversando, Mário, a respeito de propostas, ideais, princípios, enfim, que você quer trazer para a cidade de São Carlos nestes próximos 4 anos, se você for eleito. E uma das primeiras perguntas que eu já começo a fazendo para você é quais são as suas prioridades para o desenvolvimento econômico de São Carlos, Mário? Perfeito, Ferreira. A gente precisa trabalhar muito forte para trazer novas indústrias para São Carlos, que é uma chave do desenvolvimento econômico. Eu sou industrial, né? Sou da família Casale, lá da Casale Equipamentos. Aproveito para me apresentar rapidamente. Sou casado com a Fabiana, tenho 2 filhos, a Catarina, de 3 anos e 4 meses, e o Augusto, que nasceu há um pouco mais de 1 mês. E eu a vida inteira fui formado para ser um industrial, mas acabei vindo para a política por propósito, por entender que a gente precisa diminuir a distância entre uma pessoa que nasce numa posição mais privilegiada e a que nasce numa posição menos privilegiada. E o Estado tem esse papel de fazer essa redução. E a pergunta é muito boa sobre desenvolvimento econômico, porque, na nossa visão, a educação e o desenvolvimento econômico e o emprego é o que é essencial para reduzir essa disparidade. E a gente precisa trabalhar muito forte para atrair empresas para São Carlos. A gente tem que ter um distrito industrial. A gente tem que atrair novas empresas através de incentivos. A gente pode sim fazer incentivos fiscais, desde que isso se pague depois. Isso é muito comum. A gente vai criar uma agência de desenvolvimento e inovação aqui em São Carlos para conseguir ajudar os negócios atuais, inclusive em parceria com o Sebrae. A gente tem o projeto Prefeitura Empreendedora, né, que é do Sebrae, e a gente vai trabalhar muito forte com eles, porque é possível alavancar muitos negócios locais, comércios, pequenas indústrias, através de gestão. E nós vamos também fazer o projeto Quadrilátero da Inovação, que vai ser na região central de São Carlos. É o projeto Centro Vivo, em que nós iremos conseguir fazer uma revitalização da nossa região central. Atrair também negócios de software, de desenvolvimento de aplicativos, economia criativa, como marketing. Então tem muita coisa para fazer e vai revitalizar, vai mudar o nosso centro. Ótimo. Mário, conta pra gente um pouco mais do planejamento num possível governo Mário Casale para infraestrutura urbana, transporte público, ruas. Como é que o governo Mário Casale olha para este tema aqui para São Carlos? Nós vamos olhar de uma forma diferente do que tem sido feito, porque a gente hoje vive as consequências de muitos anos sem um planejamento de longo prazo na cidade. Hoje a gente tem um problema de trânsito enorme, a gente tem um problema de falta de água enorme. Tudo por quê? Porque não é feito o planejamento de longo prazo. Os novos bairros vão sendo aprovados pela prefeitura, mas sem se pensar na infraestrutura necessária, sem pensar nos poços que tem que furar para ter água, nos reservatórios, sem pensar numa infraestrutura da malha viária. Então a gente tem hoje problemas enormes e a gente precisa mudar isso, fazendo uma gestão de longo prazo, pensamento aprovando sempre de uma forma estruturada. E nós vamos parar de fazer essas atitudes eleitoreiras que são feitas em relação a asfalto, por exemplo. Porque o candidato da situação, ele se orgulha muito em falar que, olha, a gente recapeou tantas ruas, 80% das ruas, etc. A questão é o seguinte, recapear com um negócio fininho assim, que não dura nada, daqui a pouco tem que ir lá, começa a sair buraco, tanto que ele falou, tem que já fazer manutenção. Tem mesmo, porque é tão fininho que logo já começa a estragar. Então a gente tem que pensar no longo prazo, a gente tem que fazer um recap estruturado, mais grosso, uma coisa que vai durar muito tempo, uma coisa que vai poder também fazer a troca da tubulação debaixo do asfalto, porque hoje, quando faz o recap, já começa a ter tubulação do SAI estragada, já começa a sair água e tem que ir lá e cortar de novo. Então, é tudo feito eleitoreiro. A cada 4 anos eles vão lá, fazem isso para parecer que está fazendo um monte de coisa, deixa esse caos na cidade. Então, o que nós vamos fazer é pensamento de longo prazo. É o que é economicamente melhor. Nós vamos trabalhar com produtos de mais qualidade que vão durar mais.
Ô Mário, nós falamos a respeito do desenvolvimento econômico, falamos também a respeito de infraestrutura urbana. Agora, um ponto também interessante, importante colocarmos para a população num possível governo Mário Casali, é a respeito da educação. O que você pretende nos próximos 4 anos, como prefeito, se eleito for, trabalhar no quesito educação para o município de São Carlos, Mário? Perfeito, Ferreira. Educação para a gente é a base de tudo, é o nosso futuro. A gente precisa atuar muito bem para que nossas crianças estejam realmente sabendo ler e escrever aos 7 anos, no final do 2º ano do fundamental, que é o correto. Infelizmente, hoje, 48% das nossas crianças, quase metade, não estão sabendo ler e escrever nesse momento. O Sidney Moura, meu candidato a vice, ele é professor da rede estadual, recebe crianças lá no Degan, no Cidade de Araci, ele é morador do Araci, e ao 6º ano ele também recebe crianças lá, por ser da periferia, é pior ainda a qualidade lá, infelizmente, e que não deveria ser, mas infelizmente é a realidade, e ele recebe também mais ou menos metade das crianças lá no 6º ano, 4 anos depois, né, 3 anos depois, sem saber também ler e escrever. Então, isso é uma situação que a gente tem que atuar com energia. Nós vamos fazer as melhores práticas de ensino, trazer melhores práticas. Os próprios professores vão ajudar a estabelecer essas melhores práticas, baseado em testes que nós vamos fazer de português e matemática a cada 3 meses nas escolas, verificar quem está tendo os melhores resultados, quais professores, eles vão trabalhar em prática para conseguir ter as melhores práticas para levar dentro da sala de aula, fazer capacitação de professores, e aí sim nós vamos ter qualidade. Nós vamos trabalhar para deixar o máximo possível de crianças em período integral, porque isso é muito importante. Nós vamos estabelecer contraturno, atividade de contraturno, em parceria com instituições religiosas também, creches. Nós vamos trabalhar muito forte para aumentar a quantidade de creches, porque as mães, principalmente, os pais também precisam deixar as crianças no local para poder trabalhar, e a gente tem uma fila enorme de creches, tá? Hoje não é público, mas a gente estima que pode ter cerca de 2.500, porque tem 5.000 crianças de 0 a 3 anos que não têm hoje matrícula em creche. Então, a educação para a gente é prioridade e nós vamos trabalhar com afinco nesse projeto. É o projeto Rota do Futuro. Maravilha. Nós estamos aqui batendo esse papo com o candidato a prefeito de São Carlos, o Mário Casali. Você de casa, se tiver alguma dúvida, por estarmos ao vivo, você pode participar através das sociais, como, por exemplo, a Danila, a Patrícia Danilo, que está mandando mensagem aqui e que, inclusive, seria a minha próxima pergunta. Por coincidência, eu vou até fazer aqui para a gente já engatar uma na outra. Patrícia, por favor, gostaria de saber sobre o que será feito em questão da saúde e os exames que estão demorando muito, principalmente para quem está com câncer. A próxima pergunta que eu faria aqui do meu roteiro para o Mário Casali seria como você pretende enfrentar os desafios da saúde, Mário, num governo possível. Perfeito. Nós temos hoje na saúde um problema enorme. Infelizmente, nós temos na prefeitura um problema de gestão muito grande, né? Há muito tempo, infelizmente, pelo problema de que eles colocam pessoas em cargos que deveriam ser técnicos, pessoas em cargos de liderança na prefeitura, que são, na verdade, políticos ou indicados por políticos. Isso é uma coisa que nós, do Partido Novo, somos totalmente contra. A gente trabalha colocando pessoas técnicas. A gente, quando vencer a eleição dia 6 de outubro, nós vamos convidar as pessoas para enviar currículos para a gente selecionar, inclusive os servidores. Um recado importante para os servidores públicos, que são os que já conhecem a máquina, que podem ajudar muito a melhorar os sistemas, os processos da prefeitura. Na saúde não é diferente. A gente tem um problema enorme lá dentro, é uma confusão. Eles têm problema de sistema, eles têm problemas de processo. Ontem mesmo eu fui lá no Cidade de Araci, numa reunião, um senhor falou, olha, eu estou aguardando para fazer uma cirurgia no ombro há 2 anos, eu entrei em contato com a Santa Casa e me informaram, olha, não chegou pra gente isso aqui. Até hoje não chegou. Então, quer dizer, tá parado ainda na prefeitura, não chegou nem na fila da Santa Casa, para você ter uma ideia. Então, é um caos que acontece lá dentro da nossa cidade, da prefeitura. Então, nós temos que trabalhar com gestão, com organização e colocar o recurso necessário. Claro, a gente, parando de ter esse cabide de emprego enorme que a gente tem aqui em São Carlos, vai sobrar dinheiro para colocar para os exames, para cirurgias, para o que precisa. Bom, nós temos ainda mais uns 3 minutinhos e 25, 24 segundos. Estamos aqui com o candidato Mário Casali. E eu gostaria, assim também como nosso público, saber um pouco mais das propostas do governo Mário Casali a respeito de habitação e desenvolvimento urbano. O que você pretende? Qual é a sua proposta para esse assunto, Mário?
Bom, eu falei um pouquinho sobre o projeto Centro Vivo. A gente quer também trazer habitação para o centro, tá? A gente entende que o centro tem que estar mais habitado. Hoje ele está, infelizmente, também pela questão das enchentes, que a gente tem que ter um trabalho sério, arregaçar as mangas e trabalhar forte para resolver. A gente tem que ter no centro o projeto Centro Vivo para revitalizá-lo. A habitação, a gente tem que trabalhar para realmente ter, junto aos governos estaduais e federais, ir lá buscar os recursos para conseguir atuar em habitação, em casas novas para as pessoas em vulnerabilidade. Né? Isso a gente tem espaços hoje da prefeitura disponíveis, a gente tem que ir atrás e fazer acontecer. Já tem praticamente 8 anos aí que praticamente não foi feito nada, né, no governo do Ayrton Garcia, então a gente tem que trabalhar para fazer. E o que eu sempre gosto de falar que a prioridade é ter emprego para as pessoas se desenvolverem, para as pessoas terem dinheiro para poder pagar a sua casa, comprar a sua casa, sem precisar de subsídio. A gente espera que a gente consiga crescer tanto que as pessoas não precisem. Enquanto precisar, nós vamos atuar para isso. Mas o melhor programa social é o emprego. Ótimo. Mário, uma última pergunta para você. É a respeito da crise hídrica que estamos atravessando em São Carlos. Na minha opinião, eu tenho 30 anos, eu acho que nunca vi algo tão próximo do que nós estamos atravessando nos dias de hoje. E também, é claro, leva-se em conta pela falta de chuva que estamos atravessando no atual momento. O que o governo Mário Casale enxerga para solucionar essas crises hídricas que estamos atravessando, principalmente aqui em São Carlos, essa condição climática pavorosa que também estamos enfrentando com incêndios e queimadas, e um plano ambiental para o seu governo, Mário? Perfeito. É pouco tempo para responder tudo isso, mas vamos lá. Em relação à água, está faltando água, claro. Temos um problema enorme, né, desse momento, falta de chuvas, né? Mas a gente, é o que eu falei no começo, falta planejamento, falta gestão. Os bairros foram sendo aprovados, foram crescendo e não fizeram poços, não fizeram os reservatórios necessários. Agora estão correndo atrás do prejuízo, mas isso tinha que ter sido feito há muito tempo. Então é falta de planejamento, falta de gestão. Em relação à sustentabilidade, a gente tem que trabalhar para os resíduos sólidos serem tudo que possível reciclado. Hoje, através do que fizeram de levar para o SAAI, que não é um problema, mas foi levado para o SAAI, a coleta seletiva, e isso virou um caos na cidade, reduziu muito a quantidade de coleta que tem. As pessoas que estavam acostumadas a ter nas suas casas percebem que mudou muito. Então, a gente não está fazendo a reciclagem que poderia. Os próprios catadores estão tendo muita dificuldade, eu já conversei bastante com eles. E a gente precisa... Desculpe, acho que tem um tempinho final ali. Tem, não, mas eu vou te dar um tempinho de consideração final. Fique tranquilo, nós estávamos falando a respeito da parte ambiental. É bacana, assim, tocar nesse assunto, principalmente pelo que estamos atravessando nos dias de hoje, e acho que é muito importante a população saber a respeito dessa parte ambiental. Sim. Desculpa, é que eu achei que finalizava no zero, você ia ter que me cortar. Mas tem um chorinho. Beleza. Em relação ao fogo, eu entendo que a gente tem que unir a sociedade para trabalhar nessa questão. Não dá para deixar só o poder público. Quando vem, é muito forte. Então, a gente tem que reestruturar a nossa defesa civil e ela depende também de trabalho voluntário. As empresas podem atuar de forma voluntária na defesa civil. Cada empresa com a sua equipe de brigadistas. A gente tem que melhorar a comunicação entre as pessoas de indústrias, de fazendas, para que consigam, quando acontecer alguma coisa, rapidamente são acionadas. E o COI, que é o Centro de Operações e Inteligência, que nós vamos implementar no lugar do Centro de Controle Operacional, vai ter esse papel importante também de trabalhar nisso, porque a gente vai ter junto Polícia Civil, Polícia Militar, Defesa Civil e Guarda Municipal. Ótimo. Eu deixei o Mário terminar de falar, porque a pergunta, de fato, foi um pouco mais extensa, assim como eu também fiz com o candidato Neto Donato, também farei com o candidato Newton Lima. Fiquem tranquilos. Mário, um chorinho agora para você fazer as suas considerações finais, pedir o voto do eleitor para o público. Fique à vontade. Muito obrigado, Ferreira. Prazer estar com vocês. Eu quero dizer a você, eleitor de São Carlos, cidadão, que nós temos uma oportunidade única de fazer uma transformação profunda na política da nossa cidade, que vai transformar as nossas vidas. Vocês não precisam escolher entre dois candidatos. Nós temos opção. Vocês não precisam escolher entre a velha política do PT Nutella e do PT Raiz. A gente tem que trabalhar para fazer uma coisa séria, honesta, cuidar da vida das pessoas com o carinho que elas merecem. A gente pode. Vamos fazer no dia 6 de outubro, votar 30, Mário Casale, é a nossa esperança de transformar a nossa cidade. Vamos junto.
Tá aí, Mário Casale. Uma salva de palmas para Mário Casale hoje aqui em nosso programa. Mário, obrigado mais uma vez pela presença, participação. Boa sorte para você. Na semana que vem, na próxima quinta-feira, dia 26 de setembro, estaremos recebendo o candidato da coligação São Carlos Merece o Melhor, Newton Lima, do PT.